Você acha que sobreviveria aos horrores de Resident Evil 7? Imagina estar preso num casarão nojento, lutando contra fungos assassinos que dominam corpos enquanto foge de uma família inteira de psicopatas que simplesmente não morrem. Esse jogo não só mete medo com monstros, ele te coloca num terror em primeira pessoa, onde cada ferida pode ser fatal e onde a biologia vira ficção. Mas será que o corpo humano aguentaria o que o Ethan Winters passa? Hoje vamos descobrir se alguém como você teria alguma chance nesse pesadelo. Bora começar entendendo o que realmente seria necessário para sobreviver às porradas que o Ethan leva. Imagina você no lugar dele, andando numa casa caindo aos pedaços, quando do nada alguém arranca sua mão fora com uma motosserra. Logo depois você leva uma enxadada atravessando o peito. Você perde litros e litros de sangue, muito mais do que qualquer pessoa sobreviveria na vida real. E mesmo assim, tá de pé minutos depois, como se nada tivesse acontecido. Para Ethan, isso é só mais uma terça-feira. Mas como é que ele aguenta tanto sofrimento que mataria qualquer um instantaneamente? Logo no começo, a mão esquerda do Ethan é decepada. No mundo real, perder uma mão quase sempre leva a uma hemorragia brutal e choque hemorrágico, exigindo cirurgia imediata. E olha que nem sempre dá certo. Mesmo que a cirurgia salve a vida, a recuperação demora meses. Mas em Resident Evil 7, o Ethan vai lá, gruda a mão de volta com os grampos cirúrgicos e já sai mexendo nela como se fosse normal. Isso só é possível por causa do grande truque do jogo: a infecção pelo mofo criado pela organização The Connections. Essa arma biológica fúngica consegue regenerar tecidos quase instantaneamente. Conforme o jogo avança, o Ethan é empalado por ferros, espancado, esmagado e sobrevive a traumas que destruiriam qualquer corpo humano. Tem uma cena em que uma barra de metal atravessa o abdômen dele. Na vida real, isso causa danos fatais aos órgãos e risco altíssimo de infecção. Os órgãos nessa região, tipo fígado e intestino, são super irrigados. Se furar esses órgãos, é hemorragia interna na certa e morte rápida. Mas para o Ethan, o mofo conserta tudo quase instantaneamente, impedindo que ele morra de ferimentos que seriam letais em minutos. Outra coisa que o Ethan parece ignorar é a dor. Uma pessoa normal desmaiaria de dor depois de perder uma mão ou levar uma barra de ferro na barriga. A dor extrema pode induzir um estado chamado choque neurogênico, onde o corpo simplesmente desliga por não suportar o sofrimento. Mas o Ethan, no máximo, solta um grunhido, faz uma careta e continua. É como se o mofo bloqueasse os sinais de dor no sistema nervoso dele, permitindo que ele siga lutando quando qualquer outra pessoa estaria desmaiada. E tem também a questão do sangue. Na vida real, perder até 1/3 do volume sanguíneo já é suficiente para deixar alguém inconsciente ou morto. A falta de oxigênio nos tecidos leva à falência múltipla dos órgãos em minutos. Mas no Ethan, o mofo parece substituir o tecido danificado por uma versão fúngica, mantendo todas as funções vitais. Na ciência real, estamos avançando com células-tronco e engenharia de tecidos, mas nada chega perto da regeneração total e rápida que o Ethan apresenta. O mofo é pura ficção, mas tem inspiração na maneira como certos fungos conseguem invadir tecidos vivos e até manipulá-los. Ou seja, sem o mofo, ninguém sobreviveria ao que o Ethan passa. Hemorragia, danos nos órgãos e o próprio choque de dor matariam até o mais resistente dos seres humanos. Resident Evil reescreve os limites do corpo humano, transformando o Ethan num tipo de super-humano, mas só faz sentido dentro do contexto de um mundo dominado por armas biológicas. Mesmo assim, sobreviver não significa que ele está salvo, porque o mofo mantém o Ethan vivo, mas não o torna invencível, e as maiores ameaças ainda estão por vir, principalmente quando ele precisa encarar a família Baker, cada um mais bizarro que o outro. Tá achando que o Ethan é o único esquisitão? Pois a família Baker é um capítulo à parte, e dá para ver claramente como o mofo transforma seres humanos em algo completamente diferente. Vamos entender um pouco dos poderes de cada um deles.
Começando pelo Jack Baker. O cara literalmente atravessa paredes, levanta objetos gigantes sem esforço e mesmo depois de ser explodido, fatiado ou carbonizado, volta para te perseguir. O segredo está no mofo, que atua nas células dele, promovendo regeneração tão rápida que ferimentos fatais se fecham em segundos. Na vida real, algumas espécies de fungos conseguem regenerar estruturas danificadas, mas nunca num nível tão absurdo. Marguerite Baker é outro pesadelo ambulante. Ela sofre mutações bizarras, crescendo membros alongados e soltando enxames de insetos. Essa fusão entre organismo humano e características de insetos tem base numa licença biológica do jogo. Alguns fungos, como o Cordyceps, conseguem influenciar o comportamento de insetos, quase como se tomassem controle do corpo deles. A ideia de um fungo criando estruturas parecidas com apêndices de inseto não é completamente absurda na ficção, mas na realidade nunca poderia ocorrer de forma tão drástica ou rápida em humanos. Lucas Baker, o filho, também é afetado pelo mofo, mas de um jeito diferente. Ele mantém parte da consciência, mas vira um sádico mestre das armadilhas. O jogo sugere que o mofo também mexe com neurotransmissores e funções cerebrais. Em fungos reais, existem toxinas capazes de alterar comportamento em animais, mas nada chega ao ponto de criar psicopatas superinteligentes que montam armadilhas mortais. Isso, claro, é uma bela dose de licença poética do jogo. Em todos eles, o mofo cria um sistema quase nervoso que interliga organismos infectados. Na natureza, alguns fungos realmente formam redes chamadas micélios, capazes de transmitir sinais químicos, tipo uma internet do subsolo. O jogo leva essa ideia ao extremo, transformando a casa inteira num organismo vivo, conectado pelo mofo. Ou seja, por mais absurdo que pareça, a base científica para alguns aspectos da família Baker existe, mas numa escala microscópica e muito menos assustadora. Resident Evil 7 pega essas ideias reais e as transforma num terror grotesco que desafia qualquer noção de biologia. Será que você conseguiria encarar a família Baker se fosse jogado nesse pesadelo? As habilidades deles estão anos-luz acima de qualquer ameaça real que você enfrentaria na vida real. O Jack, por exemplo, esmaga paredes com o punho e arremessa objetos pesados sem nem suar. E o pior, mesmo sendo explodido em pedaços, ele volta inteiro. A ciência explica que as células dele, impulsionadas pelo mofo, se regeneram numa velocidade impossível para os humanos. Já a Marguerite vira uma criatura meio humana, meio inseto, com braços gigantes e capaz de invocar enxames de insetos. Enfrentar isso não é só coragem, é lutar contra algo que ignora completamente as leis da biologia. Aí você pensa, beleza, é só pegar uma arma e resolver, né? No Resident Evil 7, o Ethan se vira com o que encontra. Pistolas, escopetas, até um lança-chamas improvisado. Na teoria, uma escopeta poderia equilibrar as coisas, mas contra o Jack, quase não faz diferença. Você pode descarregar o pente inteiro e ele simplesmente levanta. O mofo faz dele quase imparável, a não ser que você acerte pontos muito específicos. E tem outro detalhe: acertar o alvo em situações de estresse é quase impossível. Até profissionais treinados sofrem com tremores, visão turva e coração disparado numa troca de tiros real. Agora imagina atirar num monstro de quase 2 metros que corre na sua direção, gritando, esquece. Suas mãos iam tremer tanto que você não ia nem conseguir puxar o gatilho. Mesmo que você consiga atirar, armas não são só apertar o dedo. O lança-chamas é outro exemplo. No jogo parece super eficaz, mas na vida real, um lança-chamas improvisado é pesado, difícil de manusear e extremamente perigoso, principalmente em lugares fechados. E você ainda teria que lidar com vapor quente, risco de explosão e a chance de se queimar vivo. Só que as armas são metade do problema. A outra metade são os próprios Bakers, totalmente imprevisíveis. O Jack ataca sem parar, ignora a dor e não hesita em nada. A Marguerite se transforma, rasteja pelas paredes, te embosca de ângulos inesperados.
Eles não cansam, não sentem medo e parecem sempre saber onde você está. E mesmo quando você consegue acertar um golpe, eles simplesmente se regeneram e voltam mais perigosos ainda. Então, na prática, lutar contra eles seria suicídio para qualquer pessoa comum. Sem treinamento de combate, a única estratégia viável seria evitar confronto, se esconder, andar silenciosamente e torcer para eles não te encontrarem. No jogo, o Ethan passa boa parte do tempo se escondendo do Jack, se enfiando em armários ou agachado atrás de móveis. E isso não é só mecânica de jogo, é pura sobrevivência. Se você está em desvantagem, a melhor chance é não ser visto. Mas mesmo se esconder não é fácil. A casa é cheia de armadilhas, barulhos suspeitos e caminhos estreitos. A Marguerite pode soltar insetos para te farejar, e o Jack conhece cada centímetro da mansão. E quanto mais tempo você passa sendo caçado, mais sua mente desaba. O medo paralisa, embaralha seu raciocínio e faz até as decisões mais simples parecerem impossíveis. Na vida real, a maioria das pessoas não duraria muito. A combinação de inimigos implacáveis, falta de armas eficazes e terror psicológico acabaria com qualquer um rapidamente. E olha que isso nem é o pior, porque mesmo que você escape da família Baker, ainda teria que lidar com a casa cheia de armadilhas e puzzles mortais. E aí surge outra questão. Será que você conseguiria resolver enigmas complexos enquanto alguém quer te matar a cada esquina? Sobreviver na mansão Baker não é só dar tiro em monstro, é manter a cabeça no lugar quando tudo conspira para te enlouquecer. A casa é um labirinto de portas trancadas, chaves escondidas e armadilhas que surgem do nada. E para piorar, ainda tem puzzles que, no jogo, parecem simples, mas na vida real seriam quase impossíveis. Imagina ter que passar por um duto estreito cheio de armadilhas só para pegar uma peça de puzzle, sabendo que o Jack pode estar te caçando do outro lado. E tudo isso sem munição, quase sem itens de cura e com o coração saindo pela boca. Resolver enigmas sob essa pressão? Esquece. O medo trava o raciocínio. Até puzzles bobos viram mistério quando sua vida depende disso. Mesmo profissionais treinados erram sob estresse. Bombeiros, soldados, paramédicos estudam anos para agir sob pressão e ainda assim cometem deslizes. Agora imagina alguém sem preparo, cercado de monstros e quebra-cabeças mortais. A chance de travar ou tomar decisões erradas seria gigantesca e o inventário limitado só piora tudo. Levo balas ou deixo espaço para uma chave? Largar munição pode custar a vida depois. Na vida real, só essa escolha já seria um tormento. No jogo, Ethan parece um gênio frio, mas qualquer pessoa comum ali dentro estaria tremendo tanto que não conseguiria nem girar uma chave. Ser exposto ao mofo em Resident Evil 7 não é só pegar uma doença, é ter cada célula do corpo invadida por uma arma biológica criada pela The Connections, substituindo o tecido humano por uma rede fúngica bizarra. O resultado? Gente virando monstros agressivos, quase imparáveis. Os moldados, aqueles bichos pretos que surgem do nada, eram pessoas antes disso acontecer. Na vida real, nada chega perto disso. Existem fungos como o Cordyceps, que invadem o corpo de formigas, controlam seus movimentos e as fazem subir até lugares altos, onde o fungo explode para espalhar esporos. Mas em humanos, nada assim acontece. O máximo que temos são mofos como o Stachybotrys, que causam problemas respiratórios, dores de cabeça e confusão mental, mas nunca transformam ninguém num monstro. O jogo exagera conceitos reais. Fungos criam redes de micélio debaixo da terra, trocando sinais químicos. Resident Evil pega isso e transforma numa arma viva, capaz de remodelar carne e mente. Na vida real, fungos não têm esse poder. Se você fosse infectado, a consequência seria terrível. No jogo, o mofo substitui tecidos, distorce o corpo e apaga sua identidade. Até a mente some, substituída por raiva cega. E tratar algo assim seria impossível. Fungos já são difíceis de combater, porque compartilham muitas semelhanças com nossas células. O que acontece com Ethan é pura ficção. Qualquer pessoa comum, infectada, morreria rápido.
ou viraria algo irreconhecível. No mundo real, o mofo seria um pesadelo sem cura. A sobrevivência do Ethan em Resident Evil 7 mostra o quanto o jogo distorce a realidade. Ele vence a biologia em cada esquina. Ninguém sobreviveria a ter membros arrancados, ser empalado e viver sob terror psicológico constante sem virar picadinho. A regeneração absurda proporcionada pelo mofo e as exigências do enredo é que permitem essa resistência sobre-humana. Não existe força de vontade ou coragem que salve alguém de levar uma motosserrada no peito e continuar em pé como se fosse só mais uma terça-feira. Então fica a pergunta: e você? Acha que teria alguma chance de sobreviver a Resident Evil 7 na pele do Ethan? Me conta aqui nos comentários. E claro, se curtiu essa mistura de ciência com cultura pop e terror, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo, onde a ciência encontra os seus piores pesadelos.